Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com as nossas aulas de aprofundamentos com o tema neoliberalismo, o tema da maior importância na atualidade, tendo em vista que a sociedade na qual nós vivemos hoje é, eu diria, profundamente neoliberal. Neoliberalismo não pode ser entendido apenas como uma questão de ordem econômica, como uma questão de ordem ideológica. De diferentes formas, essa ideia de neoliberalismo está presente em todas as dimensões da nossa sociedade na atualidade. É uma espécie de câncer, uma espécie de metástase que está acontecendo na nossa sociedade com vistas a diferentes perspectivas falimentares. E isso é o que nós vamos tentar entender na nossa apresentação de hoje. Para começar a ilustrar esses problemas, e nós já vimos isso nas últimas aulas, o neoliberalismo é um claro formador de crises. Se o período keynesiano, inaugurado depois da Segunda Guerra Mundial, lançou o capitalismo na sua chamada Era de Ouro, Era Dourada do Capital, o neoliberalismo, a partir dos anos 1980, 1990, lançou o capital, lançou o mundo em uma sequência de crises econômicas, a começar pela crise da Libra, ataque especulativo à Libra em 1992. Ainda nos anos 1990, a crise do México, crise asiática, crise russa e crise do real aqui no Brasil. Inaugurando o século XXI, a crise da dolarização na Argentina. Tudo isto, fora o Reino Unido, é mundo subdesenvolvido, mas nos anos 2000 as crises avançam para o mundo desenvolvido. É o caso de 2008, a crise americana, que vira crise mundial e quase que imediatamente afeta a União Europeia, que tem a crise PIGS, nome nada elogioso para designar os países mais afetados pela crise: Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. O capitalismo, portanto, vai lançar a economia o neoliberalismo, vai lançar a economia capitalista central, a economia capitalista mundial em uma crise a partir de 2008, crise da qual, grosso modo, a economia mundial não se levantou até a atualidade, quando nós passamos a enfrentar uma segunda crise, a crise do Covid-19, da pandemia Covid-19. Mas não apenas o capitalismo neoliberal é gerador de crises, mas de gravíssima concentração de renda. Nós encontramos neste gráfico a distribuição de renda nos Estados Unidos. Os 10% mais ricos da sociedade, o 10º mais rico da sociedade, que tinha, por exemplo, nos anos 1920 e 30, quase metade da renda nacional. Nós sabemos que grandes crises, conflitos armados levam a uma tendência de equalização da riqueza, e depois da Primeira Guerra Mundial, depois da crise dos anos 30, uma redução da riqueza dos 10% de maior riqueza dos Estados Unidos. Mas, durante o período de intervenção estatal na economia, isso se manteve relativamente mais baixo, com 10% da população tendo aproximadamente 30-35% da renda nacional. Com o advento do neoliberalismo nos Estados Unidos, o crescimento da renda desse 10º mais rico da sociedade se tornou brutal, voltando aos patamares mais elevados, acima dos patamares mais elevados que nós temos no gráfico. Será que isso aconteceu só nos Estados Unidos? Será que isso aconteceu só junto a esse 10º mais rico da sociedade? Vejamos. Aqui nós encontramos para o Reino Unido, de 1770 a 2010, a renda do trabalho, a participação do proletariado na renda nacional e a participação do capital, da burguesia nesta renda nacional. Vejam que a participação do trabalho sempre é um pouco mais alta, chegamos até o keynesianismo, quando há uma tendência de manutenção de patamares relativamente altos e crescentes da renda do trabalho na sociedade. O capital, consequentemente, tem uma renda reduzida. Chegado o neoliberalismo, o contrário, agora a gente tem uma renda decrescente do trabalho, uma renda crescente do capital. De modo geral, nos países europeus e nos Estados Unidos, isto se repete, período de estado de bem-estar social keynesiano. Então nós temos a parcela mais rica da população participando menos da renda nacional, com o advento do neoliberalismo, uma participação
maior. Há, portanto, uma tendência de crises econômicas e concentração de renda inerentes ao neoliberalismo. E ainda uma terceira coisa, por neoliberalismo nós entendemos vulgarmente a diminuição do aparato social do Estado junto à sociedade. Consequentemente, o nível de vulnerabilidade do cidadão torna-se cada vez maior. Trata-se de uma forma de organização da economia, trata-se de uma forma de organização da sociedade que é intensa na geração de crises, que concentra renda, que aumenta a vulnerabilidade das pessoas, do cidadão na sociedade. Então a pergunta, como é possível o neoliberalismo se manter nas últimas décadas, desde os anos 1980 e 90? Como não se formar uma outra maneira de organizar a relação Estado-sociedade, a atividade econômica? Para nós respondermos a isso, nós precisamos ir além da ideia de uma economia neoliberal. Nós encontramos isto sim um Estado neoliberal, onde eu já introduzo para vocês a ideia de que neoliberalismo como sendo enfraquecimento do Estado é uma tolice. Não se trata de um Estado fraco, trata-se de um Estado que vai cumprir as funções necessárias com a força a maior possível para as demandas intrínsecas do neoliberalismo. Que demandas são estas? Como o Estado vai atuar, nós vamos ver no desenrolar da aula. Mas não apenas uma economia neoliberal, um Estado neoliberal. Consequentemente, instituições, obviamente públicas estatais ou não, que também se organizam segundo uma lógica neoliberal. Instituições estatais são os remanescentes administrativos do Estado em contexto neoliberal que se organizam segundo esta mesma lógica, ou as instituições não estatais na sociedade civil que buscam também este mesmo paradigma, havendo consequentemente uma última coisa da maior importância, um cidadão neoliberal, há pessoas neoliberais dentro desta sociedade, e daí nós temos então uma totalidade de organização inerente ao neoliberalismo. Não é apenas uma questão de ordem econômica, não é apenas uma ideologia para enganar o cidadão, trata-se de uma economia neoliberal, um Estado neoliberal, uma sociedade dotada de instituições neoliberais com pessoas que tiveram a sua subjetividade tomada por isto que nós denominamos neoliberalismo. Portanto, o neoliberalismo é mais do que política econômica ou ideologia. É um discurso, é uma condição de normatividade da sociedade, é o estabelecimento de normas, normas não apenas objetivamente colocadas, mas normas subjetivamente organizadas, isto é, a maneira como o cidadão lê a si, a maneira como o cidadão entende a realidade à sua volta é uma maneira neoliberal. Que maneira é essa de o cidadão atuar? Que maneira é esta de a sociedade e o poder se organizarem? Para responder a isso, nós precisamos voltar a um contexto Foucaultiano, governamentalidade. É uma palavra estranha, inusitada, mas pensem no derivado de governamental. É inerente ao governo, é uma capacidade do governo. E daí a ideia de governamental derivada à governamentalidade, racionalidade de governo, da sociedade e da pessoa. Para nós entendermos essa governamentalidade liberal e eventualmente neoliberal, vamos a uma linha do tempo, começando nos séculos XV e XVI, com o advento da modernidade, onde nós temos o rompimento de uma política medieval cosmoteleológica, e agora com a inauguração da chamada razão subjetiva instrumental. Vimos isto numa aula de aprofundamento logo anterior, a ideia de razão instrumental, de razão subjetiva. No medievo, anteriormente à modernidade, havia a ideia de que há uma razão inerente à realidade à nossa volta. E nós, racionalmente, entendemos e nos adequamos a esta lógica que está dada à nossa volta. Daí a ideia de uma política medieval cosmoteleológica,
teleológica, porque há uma razão à nossa volta. E na perspectiva medieval, esta razão está dada por Deus. E há uma teleologia, há um objetivo a ser atingido. O objetivo é Deus, o objetivo são pessoas tementes a Deus para ganharem o paraíso depois da morte. Com a modernidade, essas ideias perdem força, nós temos uma razão subjetiva instrumental. Agora a razão não está na realidade, está em mim, subjetivamente, e eu uso esta razão para entender e para manipular esta realidade à minha volta. A razão agora é um instrumento, a razão se presta às minhas necessidades. Isto vale também para a política, com a introdução da noção de razão de Estado. E como nós vamos entender esta razão de Estado? A partir do século XV a XVII, a arte de governar nunca se governa demais. Enquanto eu estiver descrevendo, lembrem-se do que vocês conhecem como modelo absolutista europeu. Conhecimentos diversos a serviço do poder de Estado. Então o Estado precisa conhecer geografia, história, sociologia, biologia, medicina, com vistas com todos esses conhecimentos, e lembrem-se, razão instrumental, esses conhecimentos servem para aumentar o poder de Estado, não apenas do Estado no seu território, mas dos Estados uns com os outros, enraizando aquilo que nós conhecemos hoje como geopolítica, dada a formação do sistema westphaliano no século XVII, 1648. O sistema westphaliano introduz a noção de soberania estatal. O sistema westphaliano inaugura aquilo que nós entendemos hoje como sistema internacional. Nós temos a ideia de um Estado policial nesse contexto. Polivalência, entretanto, da ação policial. Hoje nós pensamos em polícia como uma entidade que combate a criminalidade. Agora vamos pensar em polícia, em Estado policialesco nesse contexto, muito além. Não é apenas um Estado que combate a criminalidade. É um Estado que tem no policiamento um instrumento de intervenção nos diversos momentos, nos diversos setores que ocorram na sociedade. Um exemplo disso é na Alemanha, já para além deste período, no século XIX, da chamada polícia médica. A polícia médica, me permitam uma tosca comparação, seria uma espécie de sistema de saúde pública que nós encontramos na atualidade. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, hospitais públicos, etc., etc. Fundam essa ideia, venham a fundir esta ideia com a ideia de polícia, isto é, dados que são obtidos para quê? Para direcionar as políticas de saúde pública? Não, para uma intervenção que seja violenta junto à sociedade com este objetivo suposto de saúde pública. Nós temos até um exemplo aqui no Brasil, bastante extemporâneo, para além do século XIX, no início do século XX, que se desdobrou na chamada revolta da vacina. Então, uma forma bastante incisiva, uma forma bastante autoritária de o Estado impor um padrão médico inerente à sociedade, afrontando condições básicas de existência das pessoas. Mas por que o Estado fazia isto do século XV ao XVII em especial? A formação dessa razão de Estado, a ideia de que o Estado nunca governa demais. Entretanto, a partir do século XVIII a XIX, nós temos a ascensão de um novo homem, que é o homem burguês. Nós podemos pensar esse trecho da apresentação numa perspectiva bem tradicional, materialista histórica, inerente ao marxismo. Houve uma clara mudança da base econômica. Agora nós temos maturação do cenário capitalista com força para este novo homem burguês. Esta razão de Estado, neste modelo absolutista, afronta os interesses deste novo e agora poderoso homem burguês. Então a forma de governamentalidade terá que mudar. Burguesia, maior poder econômico e político, que tende a limitar o poder de Estado, mudando a arte de governar, identificando os limites do governo. É a partir de agora, século XVIII e século XIX, que as revoluções burguesas liberais ganham força. Ganha força aquilo que nós chamamos hoje, já vimos nas últimas aulas, de
direitos fundamentais de primeira geração, direitos civis e direitos políticos, direitos naturais inerentes ao homem e que o Estado não tem mais o direito de afrontar e, ao contrário, o Estado tem obrigação de preservar. Então, como vai se organizar agora o Estado e a relação do Estado com a sociedade com o advento deste homem burguês? Governamentalidade liberal. Nós temos uma ordem natural na sociedade. Esta ordem natural está ligada à economia, as chamadas leis de mercado, que nós já estudamos em várias outras oportunidades, leis de oferta e demanda, que harmonizariam a atividade econômica com vistas à melhor produção, com o menor preço, abastecendo a sociedade. Agora, para que esta ordem natural das leis de mercado possa ser estabelecida, é necessário que se afirme o direito natural do homem. Por exemplo, o direito de ir e vir, sim. A liberdade de expressão, provavelmente. Mas, principalmente, o direito à propriedade, a liberdade de investimento, sem a intervenção do Estado sobre os bens econômicos inerentes às diferentes pessoas, em especial, obviamente, ao homem burguês. Consequentemente, agora nós temos um homem econômico que vai organizar a sociedade, vai limitar a forma de ação do Estado, afirmando efetivamente uma sociedade civil. Antes, a sociedade civil só estaria dada a título de pensamento, forma de entendimento daquela realidade, porque o Estado teria todo o poder sobre a sociedade. Agora não. Agora o Estado funciona para preservar os direitos naturais. O Estado funciona com vistas às normas de mercado. Temos, portanto, o Estado, uma exigência de manutenção da ordem liberal. Temos, então, uma nova governamentalidade liberal frente à razão de Estado. Antes, nunca se governava demais, e agora não. Há que se identificar os limites da governança com vistas a manter esta ordem liberal de mercado. E isto funcionou razoavelmente bem ao longo do século XIX, firmando, como eu disse, os direitos fundamentais de primeira geração. Entretanto, as contradições da economia capitalista, as limitações dos direitos fundamentais de primeira geração para preservar a dignidade do cidadão, vão fomentar uma série de contradições que colocam em xeque esta governamentalidade liberal. Crise com o advento dos totalitarismos, stalinista de extrema esquerda, nazifascista de extrema direita, pressão pela reformulação do pensamento liberal com agora o neoliberalismo. Já a partir da década de 1930, quando nós temos a maturação, quando nós temos a tendência hegemônica do modelo keynesiano, do modelo de bem-estar social, mas já desde a década de 1930, uma nova governamentalidade está sendo organizada com vistas ao advento disto que nós vamos chamar de neoliberalismo. E como vai se comportar esta nova governamentalidade? No neoliberalismo, e principalmente a partir de von Mises e também de Hayek, nós vamos identificar a ideia de ordens, diferenciando o neoliberalismo do liberalismo anterior. E que ordens seriam estas? A primeira seria a taxis, uma ordem exógena, isto é, criada, exo, fora, genia, a origem, não é genus. Então, uma ordem que é criada desde fora do seu funcionamento, organizada para uma finalidade específica. Quem criou a ordem? Ora, um homem. O homem que cria esta ordem, cria a ordem para uma finalidade, que é resultado das forças sociais. Na prática, exemplos do que seriam esta ordem da taxis. Partidos, empresas, instituições. O partido é formado espontaneamente? Não. Alguém cria o partido. As pessoas criaram o partido político. Agora, para que criaram o partido? Ora, para uma determinada intervenção na realidade política, nas relações de poder, para a formação de um novo modelo de sociedade, assim por diante. Há um objetivo inerente ao partido. Diríamos uma teleologia inerente ao partido. Diferente desta ordem da taxis, nós temos o cosmos. Ordem endógena, espontânea, típica do meio natural.
ela é endógena, ela é inerente ao próprio sistema. Vamos imaginar o sistema solar, ele tem uma ordem? Tem. Então os planetas descrevem órbitas, né? A órbita tem um determinado tempo, um período, né? E assim sucessivamente. Agora, de onde vem esta ordem? Quem a criou? Ela é inerente ao próprio sistema solar. Nós chamamos de gravitação e coisas do gênero, tá certo? Agora, quem mais, além do sistema solar, teria esta ordem? Vimos que na governamentalidade liberal, as leis de mercado são entendidas como intrínsecas ao próprio mercado e, portanto, o liberalismo smithiano, ricardiano, pensam nesta ordem dada de mercado. Agora, não é assim que o neoliberalismo vai pensar. Essa ordem pode ser criada pela sociedade ao mesmo tempo que ela é espontânea. E como isto? Manifestação na sociedade e o mercado, resultado dos processos sociais sem ação consciente de qualquer indivíduo ou instituição. O desenrolar do processo histórico no mundo ocidental vai criar isto que nós chamamos de mercado. O mercado, portanto, se desenvolveu como um partido político, como uma empresa, como uma instituição, como o sistema de ensino? Não! Na leitura neoliberal, ele se desenvolve no desenrolar do processo histórico. Mas, diferentemente do sistema solar, ele é inerente à sociedade. E ele demanda uma sociedade consciente desta ordem espontânea para que esta ordem possa ser mantida, para que esta ordem se adeque, consequentemente, para que o homem, na verdade, se adeque a essa condição de ordem que está dada na sociedade. Esta ordem é bem-vinda na medida em que ela pode ser utilizada por qualquer um para os seus fins. Qualquer um pode utilizar um determinado partido político, ou então todos os partidos políticos para um fim específico? Não. Cada partido lê a realidade de uma determinada forma. Os partidos políticos se prestam à intervenção no processo político. Os partidos políticos não se prestam para a imediata geração de emprego ou para a gastronomia. Agora, e esta ordem espontânea de mercado? Ela se presta à intervenção política, ela se presta à gastronomia, ela se presta à geração de emprego e assim sucessivamente. Ela é uma ordem sem finalidade. Ela é apenas uma regra. E esta regra, que é criada no desenrolar do processo histórico, deve ser pensada pela sociedade desta forma, com vistas à sua manutenção. Porque é uma ordem na qual todos cabem ou caberiam, todos poderiam utilizá-la com vistas a cumprir as suas próprias finalidades. Esta ordem espontânea, mas que é inerente à sociedade, que nós poderíamos chamar de mercado, von Mises e Hayek chamariam de catalaxia, ordem de mercado, fonte de informação e baliza para a ação da pessoa, que se torna uma pessoa concorrencial, um homem empreendedor neoliberal. Então, além dessas características que nós vimos para esta ordem espontânea, endógena, cosmos, mas que é inerente à sociedade, nós temos mais esta importante. É nesta ordem de mercado, é nessa catalaxia que, por exemplo, os preços são formados, as demandas são identificadas. E isto é uma fonte de informação para o homem. Qual homem? O homem empreendedor, aquele que vai entender a realidade à sua volta, com vistas a atuar nesta realidade, com vistas à sua própria felicidade. Então ele obtém as informações através do dito mercado, desta ordem espontânea. E ele atua com base nisto. Ele tem recursos, ele tem conhecimentos, ele tem iniciativa, e ele vai produzir alguma coisa. Mas o que ele vai produzir? O que a sociedade mais demanda? O que reúne as condições para que ele possa ter a maior chance de sucesso no seu empreendimento? Todas essas informações ele vai obter conjunturalmente a partir dessa catalaxia de mercado e daí a necessidade da manutenção
dessa catalaxia de mercado com vistas a que o homem possa ter as informações devidas para atuar como empreendedor, não apenas ele individualmente, mas concorrendo com todos os outros homens que atuam nesta mesma ordem de mercado. Como então o homem, como as instituições vão se organizar neste contexto? Homem só pode ser livre com a manutenção da catalaxia de mercado, porque o homem é visto como essencialmente empreendedor e concorrencial frente aos outros homens. E aonde ele pode ter informação para, de forma mais adequada, a racionalizar a informação e concorrer com os outros homens? Apenas dentro das condições de mercado. E, portanto, ele só é livre para realizar os investimentos, ele só é livre para buscar a sua própria felicidade através da ordem de mercado. Há instituições na ordem neoliberal, mas essas instituições devem estar dentro da ordem de mercado, devem se organizar politicamente, mas não podem afrontar a catalaxia de mercado, porque se elas afrontarem, elas vão afrontar as condições de existência livre do próprio homem. E, em última instância, o Estado. Diferente, como eu disse, dessa tolice de Estado fraco, o Estado precisa existir, precisa ser forte, porque o Estado é indutor e mantenedor da catalaxia de mercado. Contra, consequentemente, todo controle de preços. Se o Estado exercer controle de preços, ele rompe com a produção de informação no mercado. Consequentemente, o homem racional e empreendedor não vai obter a melhor informação para poder agir, para buscar a sua própria felicidade. É contra, consequentemente, também a intervenção do Estado na produção. A ideia, por exemplo, de refinarias de petróleo estatais no Brasil. Ensino superior público no Brasil. Então, o investidor ele não tem, na prática, condições de investir no refino de petróleo, porque o Estado é quase monopolista nesse setor aqui no Brasil. Pior ainda, pensaria o neoliberalismo. As atividades correlatas ao petróleo tornam-se de difícil investimento pelo investidor, porque ele não tem a melhor obtenção de dados, tendo em vista que o processo de formação de preço dos derivados de petróleo, com refinarias estatais, não vem do mercado, vem das opções políticas da sociedade. Da mesma forma, a ideia de ensino público superior. Então o capitalista fica tolhido de buscar a sua felicidade investindo neste setor, porque o Estado detém as melhores universidades, as universidades públicas de excelente qualidade aqui no Brasil. Então, para viabilizar que o homem livremente pudesse buscar a sua felicidade, que tal não haver refinarias de petróleo estatais, não haver ensino público em nenhum nível. E o ensino público faz parte do aparato social. Na verdade, as instituições sociais não deveriam existir nas mãos do Estado, elas deveriam ser controladas também por capitalistas. Portanto, a catalaxia de mercado neoliberal se coloca contra as empresas estatais, a educação ou a saúde públicas, as leis trabalhistas. O trabalho e o capital são momentos da atividade econômica que se organizam na catalaxia de mercado. O estabelecimento, por exemplo, de salário mínimo romperia com esta produção de informações para o homem atuar no mercado. Progressividade do imposto de renda. O que é progressividade do imposto de renda? Quanto maior é o rendimento da pessoa ao longo do ano, maior é o percentual sobre a renda que essa pessoa paga. A catalaxia de mercado reconhece que o Estado precisa cobrar impostos, porque o Estado precisa existir minimamente. Então ele vai precisar cobrar impostos, mas não de forma progressiva, porque senão ele penalizaria aquele que atuou mais adequadamente, meritocraticamente e teve maiores rendimentos ao longo do ano. Então ele é contra a progressividade do imposto de renda, contra a ideia de renda cidadã.
A ideia, por exemplo, de Bolsa Família, a ideia, por exemplo, de pagamento de vencimentos pelo governo do estado do Alasca anualmente aos seus cidadãos. Então, a ideia de renda cidadã é uma ideia contrária à ideia de neoliberalismo. Temos, portanto, uma diferença em relação ao liberalismo tradicional. No liberalismo clássico, era pensada a ideia de mercado como sendo um dado, e este dado era aonde a sociedade se encontrava. Ela estava imersa neste dado. Não. A ordem de mercado é formada pela sociedade na leitura neoliberal, e a sociedade deve se organizar politicamente, deve ser dotada de um Estado forte, que pense esta realidade com vistas à sua manutenção. Então, o Estado deve existir para que o Estado forte mantenha esta catalaxia de mercado. Entendemos até aqui?